O Irã não só não admite a presença do Estado de Israel naquela região, ele prometeu extinguir os israelenses, os Uhum. judeus, da face da terra. O Irã, além disso, diz ter bomba nuclear. Se não tem ainda, tem algo próximo. Derruba o Khamenei, mas tem outros 80. E derrubar esse regime é muito difícil. Nós estamos aí no direito internacional, que não é mais o da coexistência pacífica, mas é o direito internacional das hegemonias. Estados Uhum. Unidos com a Sul, continente americano, a Rússia olhando para o leste e a China olhando lá para a Ásia. Pode falar. Olá, começa agora o Pode Falar. A escalada militar envolvendo o Irã, Israel e Estados Unidos abriu um novo capítulo de tensão internacional com impactos que vão muito além da região. A morte do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, durante ataques militares, acrescentou um elemento ainda mais imprevisível ao cenário. Agora, além do conflito armado, surge uma nova pergunta geopolítica: quem irá liderar o Irã e quais serão as consequências dessa sucessão para o equilíbrio de poder no mundo? Para analisar esse momento delicado, que envolve disputas estratégicas, interesses econômicos, é, petróleo, alianças militares e o risco de uma escalada global, o Pode Falar conversa agora com a professora. Eu acho que a professora já é sócia desse programa, né? Aí, A profe- Tamara, Pois é, Direito Internacional da USP, Maristela Basso, advogada, uma amiga. Muito obrigado, Maristela, mais uma vez de estar aqui com a gente, tá? muito bom, muito obrigada, William. Eu gosto muito de vir aqui conversar com você e ser sócia do seu canal. É um prazer e uma honra para mim. Sendo que essa coisa hoje de sociedade, assim, está um pouco complicado no Brasil, né? Eu tô vendo. Hoje, Então, inclusive, um dos assuntos que estão no popular bombando no Brasil é esse caso do Master, né? mas Mas nós estamos falando de uma sociedade republicana, né? sim, também. Ó, vamos lá então. Maristela, a gente já conversou sobre esse assunto aqui, né? Há pouco tempo. Mas vamos começar porque o conflito iniciou, né? A gente estava falando de um possível futuro conflito e o conflito chegou. Estamos diante de uma guerra regional ou de um conflito com potencial de se tornar um conflito global, né? Uma guerra global. O William começou ali como, digamos, uma guerra, um ataque, né? Estados Unidos e Israel contra o Irã, mas tanto Israel quanto os Estados Unidos já sabiam que não iriam conseguir ficar com os ataques limitados ao território iraniano, que já é um território vasto, né? Então, mas ele já, sobretudo Israel, já tinha na sua rota aí militar que teria que se virar, né, virar as costas também para atacar do outro lado o Hezbollah que está no Líbano. O que a gente já está vendo os ataques de Israel ao Hezbollah, ou seja, dentro de território libanês. Então, algo que parecia ser um ataque dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, em princípio, entre esses três, né? Israel já sabia que não iria conseguir ficar só no território iraniano, porque tinha que atacar muito provavelmente o Hezbollah. Isso faz com que nós já tenhamos aí de um ataque, nós passamos aí, como você disse, a ter uma guerra, e ela é regional, sim. A gente pode admitir ou não, mas ela é regional. A gente vê que o Irã se defende contra instalações militares estratégicas dos Estados Unidos e outros países. Estamos falando de Catar, Emirados Árabes, né? Kuwait, Iraque. Então, nós estamos falando aí de ataques que já estão chegando em outros países, ataques do Irã, e esses países, evidentemente, vão revidar. Então, sim, nós estamos aí vivendo nesse momento uma guerra que está regionalizada lá, mas a Uhum. gente já viu que ela pode se espalhar, se espalhar. Pois é, Maristela, por que que essa guerra se iniciou? Ou ela já é um processo histórico, ou ela é realmente por conta do programa nuclear iraniano? Esse é o principal ponto de tensão com Israel e Estados Unidos? E nós temos um tudo somado, né? Por parte dos Estados Unidos,
havia sim uma ameaça do Irã, há uma ameaça do Irã, mas algo muito a longo prazo, né? Então, a gente sabe dos problemas do regime iraniano relativamente aos valores e princípios ocidentais, então os Estados Unidos sempre era e é aquele o que está à frente, né, dessa sociedade ocidental, cujos princípios e valores, como eu disse, vão de encontro ao que prega o islamismo xiita do Irã. Então, sempre houve essa, digamos, nosso inimigo são os Estados Unidos sempre dizendo o Irã é nosso inimigo, é o que de pior representa hoje para a segurança do mundo, porque é o Irã que financia os grandes grupos terroristas, os Estados Unidos está no alvo desses grupos, e sempre houve, digamos, essa tensão. Mas se nós não tivéssemos um outro presidente, se fosse um outro presidente americano que não Donald Trump, talvez nós íamos continuar vendo essa tensão, né? Ouvindo as ameaças, mas um fato consumado contra o Irã por parte dos Estados Unidos, talvez a gente não tivesse. Mas então, Trump não tolera, né, digamos, essa conversa do Irã como os Estados Unidos alvo, inimigo, representante do que é de pior nos princípios ocidentais, sabedor, né, Donald Trump, que um ataque terrorista pode acontecer a qualquer momento dentro do seu território americano, ainda que ele tome todos os cuidados, ainda que a segurança seja enorme. Bom, o Trump disse: eu vou enfrentar o touro pelo chifre, e para enfrentar o touro pelo chifre e acabar com essa ameaça que talvez um dia eles nos ataquem, ou um grupo terrorista patrocinado por eles nos ataque, eu vou derrubar aquele regime. Então, a Trump quer e quis derrubar o regime para acabar de vez com essa ameaça e com esse possível patrocínio a atos terroristas nos Estados Unidos. Digamos, esse contexto por parte do presidente dos Estados Unidos nesse momento se somou àquela, digamos, necessidade que Israel tem de enfrentar o Irã e acabar com a ameaça que o Irã representa para Israel. Então, mas Israel provavelmente sozinho, William, não iria. Né? Não iria, porque ainda que tenha armamento, ainda que seja uma potência nuclear, ainda que tenha um exército que nós respeitamos, sozinho ele não iria contra o Irã. Então, Para houve Israel aí. é um vizinho indesejável e que não o reconhece, não é isso? Então, o que aconteceu? Israel, então, se soma, né? Junta aos Estados Unidos, cada um com propósitos, os Estados Unidos de derrubar o regime, e Israel de derrubar o regime, mas acabar com as ameaças contra o território israelense, os dois foram juntos e deu aí uma liga muito boa. Agora, o interessante é ter presente que, para Israel, esse já era um objetivo longo, histórico, né? O Irã não admite, não aceita a presença de Israel, e não só não admite a presença do Estado de Israel naquela região, ele prometeu extinguir os israelenses, os Uhum, judeus, da face da terra. Então, Israel convivia diariamente, né, com essa ameaça à sua existência, sua autodeterminação. Então, para Israel, foi o casamento perfeito, encontrar os Estados Unidos nesse momento, com Donald uhum. Trump, e eles irem em direção a um inimigo comum, mas muito mais perigoso para Israel do que para os Estados Unidos. Ô Maristela, o que que diferencia então esse conflito de outras guerras regionais recentes no Oriente Médio? É porque ela pode se estender pelo resto do mundo, é isso? E porque ela pega um país que é muito importante. O Irã não é um país, não é o Iraque, né? O Irã não é a Líbia, não é a Síria, não a Turquia, quer dizer, é um país grande, é um grande produtor de petróleo, a Uhum, energia do mundo sai de lá, né? Ele controla cerca de 20% do que passa de petróleo naquela região. Então, o Irã, além disso, tem de ter a bomba nuclear. Se não tem ainda bomba nuclear, tem algo próximo. E é próximo e tem os mísseis, tem os drones, né? Vamos falar dos drones que uhum. a Rússia usa para atacar a Ucrânia, são iranianos. Então, é uma potência militar também. Então, não é uma guerra
pequena, não é um ataque qualquer, e com Tá. o potencial do Irã também, com seus grupos terroristas que ele apoia naquela região, tornar a guerra aí um polvo, né? Botar esses grupos terroristas armados e preparados, também Você, chamar eles para o você fala conflito. do Hezbollah, do Houthis, né? Milícias Sim. no Iraque que tem lá. Então, esse conflito. Hezbollah muito bem treinado, muito Tá. bem armado, né? Uhum. Então, esse conflito tende a expandir ali, além das fronteiras do país, por conta desses grupos, né? Financiados Sim, pelo sim, Irã. E daqui sim. a pouco eu quero falar com você sobre China e Rússia, porque que não se manifestaram Uhum. ou não Entendi. participam desse processo, mas vamos para frente aqui, vamos para mais detalhes. Então, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Como você disse no início, a Jordânia, não é isso? Turquia, né? Eles Sim, serão com certeza arrastados para esse conflito, não é isso? Ou eles vão conseguir sim. manter a neutralidade? Turquia é difícil, né? Porque a Turquia tem aquela fronteira grande com o Irã. A gente sabe que não sei as informações que chegam não dão conta de se foi proposital ou não, mas a OTAN conseguiu segurar, né? Debelar, destruir um míssil que vinha do Irã em direção ao território da Turquia. O Irã disse que foi interceptado esse míssil, mas ele não era para cair na Turquia. Ele deveria se dirigir a outro lugar, mas acabou sendo interceptado ali. E a OTAN disse: olha, nós estamos aqui para, ainda a nossa aliança existe para proteger os nossos aliados, os membros da OTAN, de qualquer ameaça. E isso representou uma ameaça. Então, a Turquia se sabe que está numa situação muito difícil ali, naquele encrocho, como diz, porque faz fronteira e pode respingar, como respingou o míssil, e aí trazer a Turquia, que não tem essa intenção, para a guerra a qualquer momento, até porque a Turquia prometeu para Israel controlar o Hezbollah, desarmar o Hezbollah e legalizar, tornar ilegalizar, digamos assim, uma expressão mais comum, ilegalizar a presença de qualquer militante do Hezbollah em território turco. Significa que encontrados pela polícia turca poderão ser presos, deportados ou, enfim, responder por processos. Mas a Turquia prometeu não admitir o Hezbollah no seu território, mas nós sabemos que eles estão lá e eles representam, o Hezbollah representa uma ameaça a Israel, tanto a Haifa, que está muito perto, mas Tel Aviv, que está um pouco mais longe. Então, não é fácil aquela região, são todos países pequenos, né, William? Recortados ali, muito próximos, e, portanto, é muito difícil, como disse, como a gente viu com esse míssil que caiu na Com Turquia, Turquia. que não seja verdade, que talvez o Irã estivesse dirigindo esse míssil para outro lugar, passou por ali, e veja, a guerra acaba trazendo mais um país que não tinha nada a ver com isso. A Ucrânia, por outro lado, que está muito longe, né? Está dizendo, olha, eu estou fornecendo aí aos Estados Unidos e a Israel toda a tecnologia que eu desenvolvi aqui com meus soldados para destruir os drones usados pelo Irã, porque os drones usados pelo Irã são os drones usados pela Rússia contra a Ucrânia. Então, a Ucrânia conseguiu desenvolver um modus operandi que Uhum. detecta esses drones e o destrói. A gente sabe que mais de 50 mil drones iranianos enviados pela Rússia foram para o território ucraniano nos últimos 2 anos. E mesmo assim, a Ucrânia conseguiu debelar, ou destruir 70%. Então, ofereceu essa tecnologia. Então, nós estamos vendo a Ucrânia, que não tem nada a ver, lá mais longe um pouco também entrando. Então, a gente ainda não sabe, William, para onde isso vai levar. No programa anterior que eu conversei com você, a gente falou sobre o Khamenei, o Ali Khamenei, que é o líder supremo, né? Que com a morte dele e pode radicalizar ainda mais o regime iraniano ou, ao contrário, abrir um espaço para uma mudança política interna. A gente tinha falado, porque quando eu entrevistei você, o Ali Khamenei estava em pleno poder, né? Nós conversamos sobre algum movimento interno contrário ao poder dele, né? À gestão dele. E agora, com a morte dele, o que que acontece aí? Virá um líder para substituí-lo ou você acha que pode vir uma mudança
interna que seja mais próxima do Ocidente? Como é que você vê isso? William, esse você tocou no calcanhar de Aquiles, de outra forma, no ponto nevrálgico. Uhum, O que dizem os entendidos, sobretudo americanos, é, é que Trump errou profundamente na medida em que derrubar a proposta de Trump é derrubar o regime, né? uhum, Israel é acabar com o Irã, seja com o regime, com todo mundo, para que o Irã deixe de ser uma ameaça à existência de Israel. Então, o que se diz relativamente ao Trump, cujo objetivo é derrubar o regime, muito claramente, é que essa é uma tarefa no Irã quase que impossível. Por quê? Porque derrubar o regime na Venezuela e colocar a vice, isso não foi difícil. Derrubar o regime no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria, não é tarefa difícil derrubar o regime e encontrar alguém para assumir. No Irã, isso é dificílimo, porque o regime é muito consolidado. Esses clérigos, o regime instalado, o regime religioso, ele é enraizado e muito substancial, muito importante. Eles ali têm, muito difícil de derrubar, porque, como você disse, derruba o Khamenei, mas tem outros 80 uhum. preparados, né? O problema agora é achar quem preparados, mas eles têm muitos. E se todos foram derrubados, existe uma força revolucionária militar que é muito engajada com o regime. Que aí, engajada pelos salários, pelo dinheiro, pela corrupção, enfim, eles estão muito enraizados no poder. E derrubar esse regime é muito difícil. O próprio Mossad, né, o Serviço Secreto Americano, ele fez um vídeo, não sei quanto esse vídeo foi, passou aí pela imprensa, mas ele fez um vídeo, Mossad, que é uma propaganda, que são esses bloquinhos do jogo de dominó. Então, esses bloquinhos do jogo de dominó são muitos, né? E Uhum. em cada um desses bloquinhos tem a figura de um líder iraniano, de um importante iraniano. Então, esses bloquinhos vão caindo, todos que eles já mataram, que foram muitos, porque tem muitos que já Muitos, foram. né? É. Então, eles vão caindo, esses bloquinhos vão caindo, aí começa a entrar os que ainda não assumiram, mas que podem assumir. E vai até o infinito. E no final a mensagem é: tantos quantos assumirem, nós vamos extinguir, nós vamos matar. Então não importa. Nós estamos preparados porque tantos quantos vierem, nós vamos dando cabo. Então isso faz com que eles nos mostrem que de fato derrubar o regime é difícil. Vai demandar tempo, vai demandar inteligência, porque colocar alguém no lugar é muito difícil, porque eles têm pessoas preparadas para estar no lugar. Quando não tiver mais, quando eu disse, entra quem trabalha nas forças revolucionárias, e ademais não existe uma oposição. A oposição, a gente conversou da outra vez, é muito frágil. Uma oposição que é oposição de fachada, porque os nomes dessas pessoas que se candidataram ao parlamento na posição de oposição foram escolhidas pelo Conselho de Especialistas, que é aquele Conselho de Especialistas islâmicos, né, que seguem o islamismo e que dizem quem pode ou não pode concorrer ao Uhum. parlamento. Então, há uma oposição, mas uma oposição fictícia. Aí o filho do Shah, longe na diáspora, diz: olha, eu estou pronto a assumir, mas a geração que existe hoje lá sabe quem foi o É. Shah? Ele mora aqui, né? É uma monarquia Mora nos Estados novamente. Unidos. Então, nós estamos num cenário que os conhecedores dizem que foi um erro dos Estados Unidos, porque vai ser praticamente impossível colocar alguém no poder, pelo menos em curto e médio prazos, porque não tem. Tem, mas não tem muitos. Pois, e a Rússia e a China nessa questão? Tem relações estratégicas com o Irã, todas as duas, todos os dois países, né? Na sua avaliação, elas tenderiam a entrar diretamente no conflito ou vão agir diplomaticamente? Vão, a meu ver, por hora, né, vão agir diplomaticamente.
Rússia tem as suas relações com os Estados Unidos, né, que são boas em um momento, daqui a pouco não são tão boas, mas é melhor pensar que nesse balanço do bom e do ruim, o bom prevalece. Então, Rússia ainda precisa estar, de uma certa forma, conversando ou aliançado, né, com os Estados Unidos por conta dos seus próprios interesses. A China, nesse momento, não está preocupada em se envolver com esse ou aquele, porque tem o seu próprio business plan, né? E nesse business plan, eu estou correndo, a China corre economicamente, não vai gastar energia Uhum. em algo que está tão longe dela. Então, enquanto não precisar, eles vão ficar diplomaticamente neutros. É possível que essas Acredito. potências utilizem esse conflito, Maristela, até para ampliar a influência geopolítica, sem necessariamente militarmente, né? Eu li uma matéria hoje, em termos econômicos, eu vi que a Rússia já está fornecendo gás para novos clientes, deixando a Europa, inclusive, em situação complicada. A Europa que não queria comprar o gás dela, não é? Nós estamos aí no direito internacional, que não é mais o da coexistência pacífica, mas é o direito nem multipolar, mas é o direito internacional das hegemonias. Estados Uhum. Unidos com a sul, continente americano, a Rússia olhando para o leste e a China olhando lá para a Ásia. Então, enquanto não houver aí uma interseção de conflitos, cada um vai ficar para sua quadrada. Você disse aí no início da nossa conversa que o Oriente Médio, aquela região ali, concentra parte significativa da produção mundial de petróleo, não é? A gente pode esperar então desabastecimento, preço elevado nas bombas de combustíveis em todo o mundo? Como é que você está vendo isso? É isso que diz, os economistas dizem isso, a economia internacional está acontecendo lá longe, provavelmente um míssil não vai passar sobre as nossas cabeças, nem na sua aí em Miami, nem nas nossas aqui em São Paulo, mas nós vamos sentir outro tipo de míssil, que é aquele que atinge o bolso, né? Toda a Uhum. energia, né? O grande parte da energia vem daquela parte do mundo, então vai haver aí um comprometimento da circulação dessa energia pelo espaço aéreo, os aviões, né, levando aí as mercadorias e o mar trazendo aí o petróleo. É difícil as rotas marítimas, as rotas aéreas com as mercadorias encarecendo os produtos. Então, tudo isso nós vamos sentir no bolso, no petróleo, nós vamos sentir o Brasil na venda dos commodities, nos produtos que nos chegam importados. Então, sim, haverá o dólar que vai subir, e está subindo. Então, a economia vai se ressentir. Está acontecendo, como eu disse, longe, mas nós vamos sentir aqui, porque as mercadorias vêm por água, por mar, Uhum. vêm pelo espaço aéreo comprometido, as rotas marítimas também, com os navios de petróleo, energia comprometidos. Então, tudo isso nós vamos sentir e vamos começar a ver quando formos ao supermercado. Por isso que eu te perguntei, é, até que ponto a China vai ficar distante disso, porque a China é uma grande compradora do petróleo do Irã, né? Se esse fornecimento se alongar muito, a falta do fornecimento do petróleo se alongar muito, e aí? Ela vai ter que olhar para outro lugar, né? Ah, ela Talvez procura aí em outro comece a lugar fazer, e não necessariamente talvez vai pressiona. começar a fazer investimentos na Venezuela, né? Para explorar o petróleo que está lá. Enfim, a gente vai ver aí uma reacomodação geográfica, talvez mundial, embora a gente vai ter uma reorganização daquela região, né? Com o enfraquecimento do Irã ou com o que vem pela frente, a gente não sabe, com as alianças que Estados Unidos e Israel terão que fazer ali com os países vizinhos para fazer frente ao Irã e aos seus grupos que ele apoia. E o resto do mundo, economicamente, vai ter que se reorganizar, né? De onde vem o petróleo, de onde vem a energia, para quem o Brasil vende commodities, como é que isso vai ficar? Eu acho que a gente tem aí pela frente um trimestre agora de observância econômica importante. Maristela, guerras naquela região no Oriente Médio costumam se prolongar por anos, né? Esse conflito, ele pode se tornar uma guerra, longa? Agora nós estamos você trouxe um ponto interessante, que é a guerra vai permanecer por ar só, mísseis, aviões e tal, ou haverá tropas por terra, né? Todos os demais, então Venezuela, mais Israel já recentemente, começou a entrar por terra, não é isso? pois já entrou por terra lá em cima, na fronteira com o Líbano, né? O Líbano, é. Para conter o Hezbollah.
Uhum. Então, para conter o Hezbollah já teve que entrar. Então, o que a gente sabe, Israel está preparado para entrar por terra no Irã também, mas eles estão evitando o máximo por conta do fato de que entrando por terra, perda de homens, aí perda vai ser expressiva, né? Por mais que os americanos e israelenses estejam preparados, os iranianos estão ali também. Eles conhecem melhor as esquinas, as quebradas, né? Uhum. Então, ir por terra significaria a possibilidade de perder homens. Os Estados Unidos, talvez Donald Trump não conseguisse essa aprovação, ainda que ele não peça para o Congresso, ele não conseguiria aí que a população americana ficasse silente, né, diante de um presidente que vai mandar os rapazes para morrer numa guerra que os americanos não têm nada a ver com isso. Né? O americano, o homem comum, o cidadão da rua, está preocupado com o Irã. Então, a continuidade vai depender de outras estratégias militares. Se ficarem só por ar, não pode demorar muito, porque a munição acaba, os equipamentos também já atingiram o que eles tinham que atingir, que são quartéis generais, instalações nucleares, onde estão os mísseis, onde estão os armamentos. Depois de atingir tudo isso, vai atingir o quê? Né? Então, tudo vai depender agora se mandam a cavalaria, né, por terra ou se permanecem no ar. Mas por quanto tempo no ar é a sua pergunta? O tempo que durarem os recursos, né? Entendi. E a Ah, intenção, derrubar o regime, e o regime se mantém. E Israel diz que nesse caída dos dadinhos quadradinhos do jogo de dominó, que vai derrubar todos, então eu acho que a gente tem aí algum tempo pela frente. Quanto tempo, não sei. Mas temos aí um tempo pela frente até decidir se vão por terra, se vale a pena ou não. Acho que tudo vai depender agora das 2 semanas. as Quem é que próximas. quem assume, vão conseguir colocar quem no poder, poderá ser quem, com que características, até onde o Trump consegue ir Uhum. sozinho, sem pressão do Congresso e da população, porque Israel é uma pista aberta, né? Só dá uma explicação objetiva para quem está nos acompanhando, que ainda não teve essa explicação. Como é que é o sistema político no Irã? Então, o sistema político do Irã é um sistema teocrático, né? Então, a presença de Deus, que é o Alá, está em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos. Eles têm um presidente que é eleito, mas ele é eleito dentre aqueles escolhidos pelos religiosos, pelos clérigos, que são os islâmicos, que seguem o islamismo, mas o islamismo xiita, né, que é diferente daquele outro grupo que era do Saddam Hussein, que eram os islamitas sunitas, é um outro grupo. Então, esses xiitas, eles formam um grupo enorme, né, e eles é quem comandam, determinam quem escolhe, eles se reúnem num conselho. O conselho tem quantas pessoas? Mais de 80 pessoas compõem esse conselho de xiita. Eles escolhem quem são os possíveis candidatos a presidente. Aí esses possíveis candidatos vão à eleição e são eleitos. Geralmente, eleito é aquele que é mais radical, aquele que está mais sincronizado com os clérigos xiitas, que segue mais aquela cartilha. E esse é um cargo só, digamos assim, de aparência, é um cargo das relações internacionais, um cargo político, porque quem exerce o poder, que determina a condução da economia e da política interna, é o chefe desses clérigos, é o chefe dos xiitas, escolhido entre eles como autoridade, que seria uma espécie de autoridade papal, né? Ele é que comanda como se fosse um primeiro-ministro, mais até do que um primeiro-ministro. E depois existe, abaixo desse grupo xiita, né, existe um conselho de espertos, assim, para dar um certo ar democrático, existe um conselho de espertos, aí juristas, filósofos, enfim, pessoas que se destacam na sociedade, mas que têm essa veia islâmica xiita, né, mas que são civis, não são religiosos, eles compõem esse conselho de expertos,
e esse conselho de expertos é que orienta as atividades do parlamento. Tem um parlamento que é eleito, né, as pessoas se candidatam, como eu disse, pessoas que foram aprovadas para se candidatar por esse conselho de especialistas, que fica aí abaixo dos clérigos. Então, ele daria a esse conselho especialista um ar democrático, mas democracia nenhuma, porque eles dizem quem concorre, quem não concorre, determinam quem concorreu e agora traiu os valores, verificam projetos de lei, mandam revogar leis. Então, eles, na verdade, dariam um ar democrático, mas não dão, porque eles são um espelho dos clérigos que estão acima. Mas eles estão infiltrados na sociedade. Então, eles são como um ouvido, como os ouvidos dos clérigos, né? Dos xiitas, aí, que compõem esse grupo dos 80. É bastante complexo. Maristela Bastos, muito obrigado pela essa conversa aqui com a gente sobre esse momento, né, que estamos, esse momento da guerra, né, porque a guerra pode mudar a qualquer momento Que é momento, a sua estatura, né, o seu poder ou sua realidade, né? Muito obrigado, Maristela Bastos. Só para finalizar, Obrigada a você, William. aquela região era o coração do Império Persa, não é? Imagina, a Pérsia era o país da poesia, da literatura, da filosofia, era o lugar Pois é. do iluminismo, né? E virou esse lugar difícil para Israel, porque, William, eu digo sempre assim, você tem um vizinho e você todo dia recebe uma ameaça desse vizinho dizendo, ó, eu vou queimar a sua casa, vou destruir, vou matar vocês. Olha que o cachorro, toda vez que o cachorro de vocês vai para a calçada, eu mato. O gato que pulou para cá, matei. E a gente vê que esse vizinho é um vizinho malvado, né? Que bate na mulher, bate nas filhas. A gente vê que pessoas frequentam a casa dele armadas. É um vizinho muito perigoso e que ameaça a vida dessa família. Até que ponto, é a pergunta que fica, esta família fica esperando que o vizinho um dia acorde, entre e mate a todos, ou ele se antecipa e procura tirar os mecanismos que esse vizinho tem para lhe atacar. Então, armas, munições, aquele míssil que ele tem no quintal, aquela metralhadora que ele tem no porão. Até que ponto é lícito ele entrar e se proteger contra uma ameaça de morte, ou isso é contrário ao direito internacional que diz e preza pela não intervenção, não uso da força para resolver os conflitos. Então, nós estamos diante de um caso que é muito difícil, né? Julgar, examinar a posição de Israel, se é possível um ataque de legítima defesa antecipado. Ou, como diz a Carta da ONU, a legítima defesa é quando você está diante de um ataque armado. Você foi armado, alguém te fez um ataque armado, você vai e se defende, legítima defesa, né? Mas aqui não houve, ou houve ataques armados de Israel. Israel, a gente pode considerar que armar milícias para ataques terroristas, para matar Israel, para destruir Israel, já são ataques armados ou não são ataques armados para o direito internacional que justificasse a legítima defesa antecipada de Israel? Então, nós estamos diante de uma situação que tem que ser examinada com muito cuidado, para a gente não cair em afirmações fáceis do tipo violação do direito internacional. O direito internacional não prega o uso da força, condena o uso da... Sim, mas nós estamos diante de uma carta que foi escrita no fim da Segunda Guerra, onde não havia ataque terrorista como nós temos hoje, arma nuclear, armas químicas, onde não havia um país que no fim da Segunda Guerra olhasse para outro e dissesse, olha, eu vou te extinguir da face da terra. Então, digamos, a conjuntura hoje é muito diferenciada para que a gente saia com respostas assim, violação do direito internacional, condenação de Israel, condenação dos Estados Unidos. Vamos examinar com calma, porque a conjuntura é outra e o conceito de ataque também é diferente. Eu posso me sentir atacado só com uma ameaça ou tenho que esperar que o inimigo venha com a sua força e me destrua. Então, temos que ir com cuidado.
Tá bom. Maristela Bastos, obrigado pela entrevista. E até o próximo Obrigada a programa. você, Willy. Abraço. Pode falar, pode falar. Pode falar.